professora doutora Melissa Guimarães Castelo, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, a coordenadora setorial junto à Central de Licitações do Estado. Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Oxford, vice-presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Por favor, professora Melissa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Agradeço muito ao seu convite, Dr. Bruno Maciel. Uma honra ter a sua presença aqui. E eu tenho que fazer um agradecimento muito especial à Zizi Brito, né, que nos organizou esse evento e está à frente do FONASSE, ou está trabalhando no FONASSE há tantos anos. Até quando eu compartilhei esse evento nas redes, eu comentei, eu já tive como coordenadora de centro de estudos por alguns anos, e eu lembro que eu participava das reuniões do FONASSE, era sempre um prazer, a gente aprendia muito, e a gente foi, aos poucos, gradualmente estruturando essa rede, que no início era um pouco mais difícil, porque essa ideia de eventos por streaming não era tão consolidada ainda, né? Mas daí a gente levava as experiências. O Rio de Janeiro tinha uma experiência muito boa, no Rio Grande do Sul a gente já transmitia online nossos eventos para os colegas do interior, e daí acabamos expandindo essa transmissão para os colegas dos outros estados, e agora estamos aqui, né, ao vivo no YouTube. A coisa foi tomando uma dimensão cada vez maior em virtude, me parece, da pandemia, acelerou esse processo, mas é um momento único que a gente tem para trocar ideias entre os colegas de diversos estados, que ao fim e ao cabo nós sabemos, a gente tem os mesmos problemas, os problemas podem ter nuances diferentes, mas eles são muito semelhantes, né? E me parece, e vou usar esse gancho para já começar o que eu tenho para dizer, me parece que esses problemas eles vão ficar cada vez mais semelhantes no novo marco legal da lei de licitações, né? Porque, como o professor Flávio bem falou, ela é uma lei extensa, ela é uma lei que deixa pouco espaço para inovações, né? E achei muito interessante, professor Flávio, que o senhor falou da ideia de inovações ou de regulamentações setoriais, tratamentos específicos para cada setor, e até já um dos pontos que eu vou falar até destaca exatamente isso, uma regulamentação setorial, mas a regulamentação do Estado, a regulamentação do município, ela fica muito mais enxuta no novo regime normativo, né? E até faço questão de mencionar, para quem não teve oportunidade de assistir o último evento desse ciclo aqui do FONASSE, foi uma palestra em que dividiram a mesa a professora Edith e o professor Egon, em que eles debateram exatamente isso, né? Até que ponto os estados devem e até que ponto os estados podem legislar sobre licitações no novo marco da Lei 14.133, né? Confesso que, do ponto de vista de procuradora do Estado, eu quero dizer, sim, nós podemos legislar, nós temos competência e nós temos que adaptar o regime de regras gerais da lei de licitações para as nossas necessidades estaduais. Mas daí, quando a gente vai partir para a prática de licitações, e eu estou dentro da central de licitações há 2 anos e meio, mais ou menos. Então, o que eu vejo muito é a prática, né? E a prática, 90% da demanda são compras de canetas, de máscaras, de álcool gel, muito álcool gel ultimamente. Álcool gel é o mesmo aqui e no Maranhão. Tá? Então, por que eu tenho que ter um procedimento de compra diferenciado no Rio Grande do Sul do que eu tenho no Maranhão, né? Então, a lei traz... Essa lei ela é um pouco mais exauriente e ela traz uma normatização mais uniforme para todos os entes da federação. Talvez isso seja uma simples consequência do fato de que o mundo e o país estão mais integrados, né? Então, o marco normativo que a gente tinha lá em 93, a gente tinha licitações em papel físico, a gente tinha licitações presenciais, a gente tinha mercados mais regionais. Talvez não fosse tão fácil para o adquirente no estado do Rio Grande do Sul comprar álcool gel produzido no Maranhão. Hoje, eu tenho uma licitação que é um pregão eletrônico, em que todos os players de todo o país podem participar, e no momento em que alguém
se candidata, basta ele ter a infraestrutura logística para entregar o produto no local que eu quero. Para o poder público, na condição de adquirente, é indiferente se eu estou ou se eu estou do outro lado do país. Mas para efetivamente a gente conseguir esse ganho de competitividade, conseguir atrair empresas de todo o país para o meu pregão de álcool em gel que acontece aqui em Porto Alegre, eu preciso regras uniformes. Porque o fornecedor que está lá no Maranhão, ele não sabe que no Rio Grande do Sul eu tenho um período de randômico no pregão eletrônico que se encerra automaticamente, enquanto no Maranhão ele se encerra depois que o pregoeiro avisa. E daí, como ele não sabe, ele deixa de dar o lance no momento oportuno e ele perde a proposta, né? Então, a uniformidade de normas, ela tem um lado de, como procuradora do Estado, eu sinto que estão invadindo o meu campinho, mas ela tem um outro lado de que, como objetivo final da licitação, e o objetivo final da licitação é assegurar a compra do melhor produto ao menor preço possível, isso pode nos trazer grandes vantagens de competitividade, né? Então, eu acho que o fato da lei ser exauriente tem esse lado. Talvez tenha coisas ali que não precisasse ter mesmo, mas o fato da gente estabelecer um grande marco de uniformidade para todo o território nacional, ele é muito importante. Tá? E daí, isso é um grande ponto. Outro grande ponto, a gente, na lei, incorpora muitas das orientações de Tribunal de Contas da União e decisões judiciais, especialmente Tribunal de Contas da União, o professor Flávio bem pontuou, né? O que é uma grande vantagem, porque para o não iniciado em licitações, aquele que vai ler a lei, se aquilo que já está consolidado, que o Tribunal de Contas flexibilizou em relação à lei, ou que ele avançou e por algum motivo deu uma interpretação mais restritiva no artigo da lei, se aquilo está na lei, facilita a nossa vida, né? Então, isso é um avanço em termos de segurança jurídica e em termos de transparência para o público mais amplo, né? E eu acho que o outro grande avanço, para mim, um dos grandes avanços da lei é isso, é dar mais segurança de que os tratamentos serão mais uniformes. O outro grande avanço da lei, sem dúvidas, é a incorporação de informática. Então, as licitações, elas serão eletrônicas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nosso pregão eletrônico ele é lá de 2009, mas a gente sabe que em muitos lugares o pregão ainda, em regra, é presencial, né? As licitações, elas serão divulgadas no Portal Nacional de Compras Públicas, os contratos serão divulgados no Portal Nacional de Compras Públicas, e quem já teve que procurar contratos de contratações mais antigas, não sei como é que funcionam os sistemas nos estados de vocês, mas aqui, às vezes, é uma certa dor de cabeça. A nossa licitação, como o sistema é pregão eletrônico de 2009, substancialmente, o grosso, eu acho. Curiosamente, o que eu não acho são as licitações na modalidade de concorrência mais antigas, ou seja, as que envolvem maior complexidade e maior valor, porque essas entraram para o sistema num passado mais recente. Hoje elas já estão no sistema, mas antes elas não estavam, né? Mas hoje, então, eu entro num site que é compras.rs.gov.br e resgato todas as licitações, ou substancialmente todas as licitações. Eu não resgato o contrato final assinado. Eu ainda não tenho sistema para isso. E essa grande novidade vem com o Portal Nacional de Compras Públicas. E o portal é um dos pontos em que eu e o professor Flávio combinamos que eu ia aprofundar um pouquinho, tá? Eu selecionei 4 pontos para falar com vocês, porque nós temos meia hora, então não dá para falar de tudo, e também porque eu não teria competência para falar de tudo. O primeiro, então, é o portal. O segundo ponto que eu vou falar com vocês é um pouquinho mais sobre diálogo competitivo e sobre o novíssimo, recentíssimo marco legal das startups. Tá? Então, algo bem diferente, foge um pouco da lei de licitações, mas é licitação, né? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre as inovações no regime destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Temos novidades por aí.
E, por fim, para encerrar, como a gente está num evento de advocacia pública, quero falar do nosso papel, o papel do advogado público enquanto parecerista, enquanto pessoa que vai analisar a contratação pública. Bom, o que eu tenho para falar do Portal Nacional de Compras Públicas, né? Eu acho que a gente já deu uma lida ali no artigo 174, que vai me falar que vai ter um portal nacional em que todas as compras públicas vão estar lá. Esse portal é forma de publicidade dos editais de licitação e ele é forma de publicidade dos contratos, tá? Então, a condição de validade do contrato é estar publicado no portal. Já deu muito debate, eu acho que não vou entrar nesse mérito, se é condição para a gente poder aplicar o Portal Nacional de Compras Públicas e estar no... não, desculpa, é condição para a gente poder aplicar a nova lei de licitações, o Portal Nacional de Compras Públicas estar no ar. Eu, particularmente, acho que não é condição, porque a gente não pode vincular um ente da federação a uma obrigação de fazer de um outro ente da federação. Tá? Mas não é esse o ponto que eu quero fazer aqui. O meu ponto aqui é a inovação e as perspectivas que esse portal vai nos dar, né? Então, eu vou ter uma grande base de dados de todos os editais e uma grande base de dados de todos os contratos, não é a súmula do contrato, é o contrato. E daí, quem está na prática, a gente sabe que a gente tem muito edital padronizado, né? Mas volta e meia chega aquela coisa meio estranha, né? Aí eles querem fazer... Esses dias era assim, era bem legal até, mas é bem diferente. Um concurso público para projeto arquitetônico. A última vez que fizeram aqui no Rio Grande do Sul, sei lá, eu acho que o Borges de Medeiros devia ser o governador da província ainda, né? Então, faz muito tempo que a gente não faz concurso público para projeto arquitetônico. E para que lado que a gente corre? Onde é que está o modelo de concurso público para projeto arquitetônico? Quais são os requisitos técnicos? Tá? Eu peguei um exemplo bem extremado, e é um exemplo que realmente a gente vai ter que pensar e refletir bastante sobre como fazer esse concurso público, para demonstrar uma das atividades do portal. Vai que o Rio de Janeiro tenha feito um concurso público recentemente para suas grandes obras lá, que toda hora eles fazem obras magníficas. Posso ir lá, um bom copia e cola, né? Precedente recente do TCU, aliás, né? Os editais têm que ser disponibilizados em formato editável, né? Não sei se vocês viram, mas tem isso, e está aí dessa orientação, porque eu posso copiar e colar ele depois, né? Então, eu vou lá, copio e colo e adapto para a minha realidade. É utilidade número 1. Utilidade número 2, acho que o professor Flávio já falou, comparação de preços, né? A gente sabe que hoje em dia existem várias ferramentas de comparação de preços, algumas que funcionam melhor, outras que funcionam pior, e a gente sabe também que essas ferramentas, elas simplesmente fazem análise de dados das informações públicas que já estão disponíveis na internet, né? Então, é um bom... certamente essas ferramentas, elas vão ser muito mais aprimoradas a partir do momento que elas vão ter que fazer análise de dados que estão todos concentrados. Até então, elas têm que buscar os dados divididos nos entes da federação. Agora está tudo num lugar só. Eu posso comparar o preço da TV no Rio de Janeiro e o preço da TV no Rio Grande do Sul e ver quem é que está comprando melhor. Talvez eu até tenha justificativas para a diferença de preços, mas os preços devem ser semelhantes, né? Então, isso é uma boa ferramenta na precificação, uma boa utilidade na precificação do Portal Nacional de Compras Públicas. Mas a gente tem também o outro lado, né? A gente tem que desenvolver o Portal Nacional de Compras Públicas e a gente tem que fazer com que todos os sistemas que já foram desenvolvidos em todos os entes da federação, para aqueles que não usam o sistema da União, nós temos o nosso sistema próprio aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles têm que ser integrados com o Portal Nacional de Compras Públicas. Até hoje de manhã a gente estava numa reunião ali na Central de Licitações de Estado, e o colega que faz essa parte de gestão de desenvolvimento de software, ele não é
ele não é desenvolvedor de sistemas, mas ele é o responsável dentro da central de licitações para organizar as fábricas de software contratadas pelo Estado. Então, ele estava dizendo, recebi um e-mail do Ministério do Desenvolvimento pedindo links das nossas bases de dados, da nossa base de dados de licitações e das nossas bases de dados de contratos. É indicativo, eles já estão pedindo isso para colocar no portal. Ótimo. E daí ele rememorou um outro momento de integração que a gente teve também com a União, e ele disse, a outra integração, assim, eu tive que parar tudo para conseguir fazer a integração com o sistema da União. Provavelmente vou ter que fazer isso de novo, né? Então, essas integrações, elas consomem tempo e consomem recursos públicos de todos, porque também não adianta eu simplesmente jogar lá o PDF do edital e não conseguir fazer essa gestão de análise de dados, ou não ter filtros de pesquisa para pesquisar por TV de LCD, tela plana tal, e achar o que está sendo comprado, né? Para a ferramenta ser verdadeiramente operacional, ela vai ter que ser muito bem desenvolvida, né? Mas, então, isso, o nosso portal de ferramenta de publicidade, o que vai representar, eu acho que, sem dúvida, avanços enormes em termos de transparência para compras públicas no Brasil como um todo, né? O que me chega a uma curiosidade, não sei se vocês já viram os vetos que foram derrubados recentemente na lei de licitações, né? E um dos vetos que foi derrubado era o veto que dizia que não precisa publicar mais nem em jornal de grande circulação, nem em diário oficial. Então, manteve-se a obrigação de publicar em jornal de grande circulação e em diário oficial, em alguns pontuais, apesar da gente ter essa grande ferramenta de publicidade que vai entrar no ar em seguida, né? Mas, assim, eu acho que o portal ele é uma grande coisa, mas ele também é um grande nivelador da nossa liberdade enquanto entes da federação, né? Então, porque a gente vai ter que entrar no sistema e a gente vai estar sendo comparado entre todos os outros. Já expliquei por que eu acho que isso é bom, né? Eu acho que o mundo que a gente tinha quando foi feita a divisão de competências, mas temos que pensar sobre isso também, né? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é a ideia de uma mudança de relação público-privado, tá? Então, o professor Flávio usou aquela metáfora maravilhosa, né? A gente tem que parar de jogar tênis e jogar mais frescobol. E como eu vejo a gente jogando tênis com os parceiros privados, né? Então, assim, às vezes a gente está num edital, num pregão eletrônico, a pessoa deixou de entregar a certidão negativa de débitos do Estado do Rio Grande do Sul. Daí eu vou lá e inabilito ele. Daí, não satisfeita ele, eu abro um procedimento de penalidade contra ele. E daí eu puno ele com impedimento de licitar com a administração pública por 6 meses. E daí você para pensar, tá, mas essa certidão não está no site? Eu não podia ter aberto o site, pego a certidão? Sim, podia. Por que eu não fiz? Porque é um documento obrigatório que tinha que ter sido juntado e como ele não foi juntado, eu não posso fazer uma diligência. Sabe, eu entendo e eu super entendo a visão do servidor público que inabilita com base numa literalidade da lei que me diz que não pode ser juntado o documento depois. Está escrito ali. Como é que ele não vai obedecer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu deixei de comprar o produto mais barato, eu puni alguém, essa punição invariavelmente vai acabar no judiciário, porque ele não vai ficar feliz e ele vai recorrer. Talvez eu ganhe, talvez eu perca. Se eu perder, eu ainda pago honorários depois, né? Então, esse jogo de tênis, ele nos deixou numa posição muito ruim, especialmente em relação aos novos entrantes no mercado. Porque o cara, aquele que participa de licitação todos os dias no Brasil todo, ele não vai esquecer a CND. Ele vai juntar a CND, o santinho da primeira comunhão dele vai estar ali na documentação de habilitação, porque ele não vai esquecer nenhum documento. Mas a pessoa que resolveu testar um novo ramo de mercado, ela vai esquecer. E se vocês já leram aqueles nossos editais, nossa, a gente não tem, assim,
o olhar jurídico sobre o edital já nos cansa, imagina o leigo. Ah, mas ele deveria ter contratado uma assessoria técnica para participar de licitação. Por quê? Ele está querendo me vender álcool gel. Por que ele precisa contratar uma assessoria especializada em licitações para vender álcool gel? Sabe? O objeto da coisa é álcool gel. Se ele sabe fazer álcool gel, se ele tem o menor preço e se ele vai me entregar, é isso que interessa, né? Bom, mas me parece, numa visão bem mais sofisticada, que a lei ela traz espaço para esses diálogos. Tá? Fora esse exemplo caricato aí da CND, que eu acho que há muito tempo o Tribunal de Contas já resolveu isso, que dá uma flexibilizada nas regras rígidas quando a gente pode diligenciar e obter documentos pela internet, até tem um parecer da PGE que diz exatamente isso com base na jurisprudência do TCU, e que é muito usado na Selic. Eu lembro quando a gente conseguiu aquele parecer, assim, todos os pregoeiros da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul, eles sempre acabam citando aquele parecer para ir buscar um documento na internet que faltou e conseguir um melhor preço. Foi um grande ganho quando a gente conseguiu consolidar essa orientação jurídica, né? Mas numa versão muito mais sofisticada dessa relação frescobol entre público e privado. A gente tem o diálogo competitivo, do qual o professor Flávio Amaral já falou brevemente, então, que é o procedimento destinado a contratar inovação técnica ou inovação tecnológica, quando a administração pública diz assim, tá, eu quero tal objeto, eu não sei qual é o melhor caminho para chegar lá. Né? Eu posso fazer de tal, tal, tal e tal forma. E eu vou trazer um exemplo concreto que nos dá uma boa visão disso. Né? Mas esse procedimento, ele é um procedimento que altera completamente a nossa lógica de pensar a relação. Por quê? Porque olha só que coisa fenomenal. Eu coloco o poder público e o privado sentado na mesma sala para conversar. Meu Deus! E assim, eu falo esse meu Deus meio que realmente eu tenho medo disso. Porque assim, por um lado é maravilhoso, mas o que será que a gente vai fazer com isso? Será que a gente vai saber usar isso? Né? E até esses dias eu estava conversando num grupo de mulheres que trabalham em licitações, um grupo maravilhoso que uma colega da Central de Licitações me colocou. São várias advogadas e operadoras do setor de licitações juntas trocando ideias, e a gente fala um pouco de tudo, né? Desde o Botox até o diálogo competitivo, mas no momento que a gente estava falando do diálogo competitivo, alguém disse, tá, graças a Deus caiu a ideia de que diálogo competitivo é só para operações de grande valor. Eu fiquei pensando, tá, mas por que eu vou fazer um diálogo competitivo para uma operação de baixo valor? É o que a colega complementou. Não, porque se eu fizer no de baixo, é melhor eu errar no de baixo valor, então eu faço um diálogo competitivo pequenininho. Deu certo, talvez eu possa escalar para o maiorzinho. E eu achei essa lógica muito boa, né? Então, eu começo dialogando em coisas mais triviais, né? E os exemplos em que eu posso fazer isso são inúmeros, né? O famoso TaxiGov, né? O Uber do poder público, ele não foi feito em diálogo competitivo, mas se a gente já tivesse essa ferramenta, seria um prato cheio. Coloco todos os players do setor de transporte juntos a conversar e eu desenvolvo a melhor plataforma para transportar servidores públicos de um lado para o outro. Né? Mas eu tenho já um exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, mas já tem um grupo de trabalho formado no Ministério da Economia para formar o primeiro diálogo competitivo. Tá? A portaria 4951 deste ano, evidentemente, da Secretaria Especial de Desburocratização. Ela publicou o GT, a Comissão Técnica, enfim, para o primeiro diálogo competitivo, cujo objeto é estudar formas de eficiência energética nos prédios da União. Então, vocês vejam como é uma área em que eu posso fazer de tudo. Eu posso trabalhar a eficiência energética com trocar lâmpadas normais por lâmpadas LED, posso trabalhar a eficiência energética com melhor isolamento térmico, trocar os vidros, posso trabalhar a eficiência energética com, sei lá, telhado verde. Tem inúmeras formas de conseguir
o mesmo objeto que a eficiência energética. Então, o que a União está querendo é exatamente colocar os atores desse setor numa sala para explicarem, né? O diálogo competitivo, então, ele tem duas fases. Ele tem a fase do diálogo, que é essa fase, coloco todos os players ou todos os interessados numa mesma sala para conversar, e daí eles conversam, expõem o que eles têm. Uma vez que uma vez que o ente licitante formou o seu convencimento, esse é o melhor caminho para mim, tá? Então, eu ouvi tudo que vocês têm para me oferecer, eu quero isso. Ela detalha, então, faz um projeto, uma proposta com um termo de referência, enfim, em que se dá início à fase competitiva. E daí, aqueles que participaram da fase de diálogo e que têm condições de atender o objeto podem participar da fase competitiva. Vocês vejam que é uma alteração total e completa da modelagem que a gente tinha de dinâmica de licitações, tá? E a lógica tradicional de quem trabalha no setor de licitações é não, mas como é que eu vou ligar para o cara da iniciativa privada? Vai que eu vá direcionar a licitação se eu perguntar para ele como é que se faz, né? Então, a gente sempre tinha muito medo desse contato com a iniciativa privada, o que hoje em dia é lei, né? Eu acho que a gente vai ter que usar com parcimônia, a gente vai ter que ter muito cuidado para fazer contatos amplos e não restringir a determinados setores da economia, evidentemente, mas que é uma ferramenta que pode nos levar a dar passos largos, certamente é, né? E daí só, assim, momento descontração e piadinha, antes dessa portaria 4951, chegou a ser publicada uma portaria que era 4865, e depois foi cancelada, em que eles abriram a primeira comissão técnica de diálogo competitivo para serviço integrado de copa. Daí, assim, é o grande mistério como é que eu faço para fazer limpeza e cafezinho ao mesmo tempo. Assim, é piada pronta, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, grande parte dos problemas que a gente tem em contencioso trabalhista, não sei se como é que é nos estados de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul, a nossa Procuradoria Trabalhista tem cerca de 90% da demanda de reclamatórios trabalhistas de terceirizados. Então, talvez a nossa modelagem de serviço de copa e cozinha não seja, assim, a ideal, porque está dando um gargalo de litígio mais adiante, né? Então, talvez até pudesse ter uma modelagem um pouco mais inteligente. Mas nessa mesma ótica de colocar público e privado na mesma mesa para conversar, no dia 1º de junho, agora, foi publicada a Lei Complementar 182, de 2021, que institui o Marco Legal das Startups. E daí, assim, é a loucura do nosso processo legislativo, que a gente tem uma lei de licitações que ainda não está em vigor, mas a gente já tem regras novas de licitações numa lei especial que vai entrar em vigor daqui a 90 dias, tá? O Marco Legal das Startups, ele prevê, nos seus artigos 13, 14 e 15, uma modelagem de licitação específica para contratação de inovação tecnológica. E quando eu vi isso, eu lembrei de um congresso dos procuradores do Estado, se não me falha a memória, foi o penúltimo que teve presencial, né? Porque depois a gente entrou nessa fase dos eventos virtuais, mas no Congresso Nacional de Procuradores do Estado foi um congresso que teve uma pauta muito extensa sobre inovação tecnológica, e eu lembro que foi alguém dar uma palestra, parece que até era um ex-colega procurador que estava licenciado porque ele tinha aberto uma startup que foi, em parte, responsável por desenvolver o Victor, o sistema de inteligência artificial do STF, e que ele estava querendo desenvolver o Victor das PGEs. Ele tinha um outro nome, que eu não lembro qual era, mas ele queria desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial para determinados setores da Procuradoria, se não me falha a memória, execução fiscal. Coisa que já faz alguns anos, eu sei que já tem estados e municípios que já desenvolveram, né? Mas eu lembro dele falando que ele tinha grande dificuldade, e a dificuldade era de contratação. Porque como é que a gente contrata normalmente no poder público? A gente contrata ou o produto pronto, ou a gente
quando a gente está contratando software, a gente contrata um projeto maduro. Eu sei todas as etapas e eu sei onde eu quero chegar. Quando eu estou trabalhando em soluções realmente inovadoras, eu não tenho toda essa maturidade, né? Eu sei que eu tenho condições de desenvolver um sistema de inteligência artificial, mas eu não faço a mínima ideia quantas horas de trabalho eu vou precisar, e eu não faço a mínima ideia se o resultado vai ser aquilo que eu queria mesmo ou não. Eu não tenho como prometer isso, porque é uma coisa que eu vou fazer, é futuro e é incerto. O marco legal das startups nos dá margem para isso, tá? Então, ele permite, então, de soluções inovadoras, evidentemente que não é absolutamente aberto, eu tenho alguns parâmetros mínimos que têm que ser obedecidos, mas ele admite, então, contratos que envolvam risco tecnológico. Então, a administração pública está dizendo, eu estou apostando em ti, eu sei que talvez não dê certo, e se não der certo, eu não vou te crucificar e te punir pelo resto da vida e te cobrar todo o que eu já te paguei, porque eu estou admitindo que é um contrato de risco. E nesses casos de risco tecnológico, o que se prevê? Quando se percebeu que o objeto não vai dar o resultado, vai haver um pagamento parcial. Eu vou pagar pelo que efetivamente foi desenvolvido. Outra mudança de paradigma muito grande, né? A gente normalmente trabalha numa alçada de ou tudo ou nada. Ou eu tenho a coisa perfeita entregue e daí eu pago tudo, ou eu não tenho nada entregue e não pago nada. Ou eu tenho as obras que ficam paradas lá pelo meio do caminho e eu passo o resto da vida tentando cobrar. Aqui não, a própria lei diz, talvez tu vá ter que parar no meio do caminho. E se tu vai ter que parar no meio do caminho, tudo bem, porque eu apostei no teu risco, né? Também um grande ponto de inovação nesse marco legal das startups, e que é um ponto de grande dor de cabeça para nós, é que ele permite o pagamento antecipado. Tá? Não sei quem é que trabalhou nessas contratações de Covid, tá? Em alguns casos a gente teve o pagamento antecipado e deu uma dorzinha de cabeça depois, né? Mas aqui é diferente, tá? Porque aqui talvez seja até pior, mas é diferente. Aqui ele é um pagamento antecipado porque eu estou investindo na garotada de fundo de garagem que está fazendo uma startup para desenvolver algo novo para o poder público. Então, eu dou um dinheirinho na largada para que eles possam comprar um computador para desenvolver o sistema. Mais ou menos essa é a ideia. Então, é um pagamento pequeno, antecipado, presumindo que essa empresa, essa startup, não teria condições de começar a desenvolver o projeto se ela não recebesse um dinheirinho na frente. Então, vocês vejam, grandes mudanças de olhar da relação público-privado surgiram nesse nosso 2021. E daí eu estou super de acordo com a colocação do professor Flávio Amaral de que a gente tem que fazer uma interpretação prospectiva dessa lei. A gente não pode ficar olhando com aquela visão de que nada pode, de que a gente tem que ficar o mais distante possível da iniciativa privada, porque não vai funcionar a lei dessa forma. Né? Já passando para o meu terceiro ponto, tá? As mudanças de microempresas e empresas de pequeno porte. Né? O artigo 4º da Lei de Licitações, ele nos fala mais ou menos o óbvio. Se tu é microempresa, tu está em contratos pequenos. Tá? Então, ele fala nos parágrafos 1º e parágrafo 2º, respectivamente, o seguinte, eu não tenho preferências para micro e pequena empresa se o objeto da minha contratação ultrapassar o limite de receita bruta, que hoje é de 4.800.000. Tá? Então, se eu estou querendo um objeto de contratação de mais de 4.800.000, não tem que se falar em preferência de microempresa e empresa de pequeno porte. Vocês vão me olhar, mas evidente isso, né? Por que uma empresinha de fundo de quintal, com devido respeito às empresas, às micro e pequenas empresas, até acho que uma empresa que tem receita bruta de 4.800.000 não é de fundo de quintal, mas enfim, por que uma empresa pequena vai participar de uma grande licitação? E daí eu recomendo para vocês um filme de 2016, que está no Netflix, que se chama Cães de Guerra. O filme Cães de Guerra, ele trata de traficantes de armas. Tá, mas por que a Melissa está falando de um filme de traficantes de arma num contexto de licitação?
Porque quando vocês forem assistir o filme, não é spoiler, porque isso é nos primeiros 5 minutos do filme, vocês vão descobrir que aqueles traficantes de armas, eles eram empresas de pequeno porte que entravam em grandes licitações do exército norte-americano para vender armas para o exército norte-americano. E era uma empresa assim que ela não existia e no dia seguinte ela começou a faturar 2, 3, 4 milhões de dólares. Acontece aqui, tá? E, já pegamos vários casos ali na nossa central de licitações no setor de veículos. Pequenas empresas, não sei se esse é um termo nacional, mas aqui no Sul, essas pequenas vendedoras de carro a gente chama de picareta de automóvel. Então, os picaretas de automóvel, aquela lojinha que vende carro usado na esquina da nossa casa, ela entra numa licitação e ela ganha licitação para fornecer 1.000 viaturas. Ela consegue o fluxo de caixa e realmente ela vende 1.000 viaturas, ela entrega, mas ela teve o benefício de MEPP, ela conseguiu um menor preço e ela assumiu um contrato de 50 milhões de reais. Assim, pelo novo marco, ela não teria benefício, não é que ela não possa participar, mas ela não seria colocada numa posição de privilégio em relação às empresas grandes. No parágrafo 2º do artigo 4º, a gente fala que não pode ter o benefício as empresas que têm contratos vigentes que superem 4.800.000 reais. Tá? Então, a gente está em junho de 2021. Se eu olhar no portal de transparência ou no portal nacional de compras públicas e verificar que aquele CNPJ já assinou contratos em 2021 que superem 4.800.000, ela não tem direito ao tratamento privilegiado, porque é certo que ela já ultrapassou o limite de receita bruta. Vai gerar uma mega dor de cabeça isso. Porque ela vai me alegar que ter contrato não significa que ela efetivamente tenha recebido, porque a gente sabe que a gente demora para pagar. Tem várias sutilezas do que entra na receita bruta, o que não entra. Volta e meia tem recurso administrativo disso lá na central de licitações. E a gente, atualmente, a posição da jurídica, nossa posição, tem sido de que efetivamente, quando se comprova que ela teve esse faturamento superior a 4.800.000 e ela entrou se dizendo MEPP, ela tem que ser inabilitada do certame porque ela fez uma declaração falsa. É aquela visão do tênis ali. Ela entrou, tentou jogar frescobol com a gente deu uma raquetada de tênis e derrubou ela da licitação porque ela entrou mentindo. Né? Então, mais ou menos é a lógica que a gente está adotando lá, mas é uma lógica que agora a legislação nos deu um bom respaldo. É um bom respaldo, eu acho que é uma boa inovação legislativa, só que eu fiquei pensando, e até depois eu fui ver o livro do colega procurador do Estado aqui do Rio Grande do Sul, Juliano Heinen, ele coloca exatamente isso também. A lei do Simples, a lei que institui microempresas e empresas de pequeno porte, ela é uma lei complementar. Será que eu poderia estar instituindo exceções ao privilégio que foi instituído em lei complementar numa lei ordinária? Sim, é um ponto para se refletir. Até que ponto isso não foi invasão de competência de lei complementar? Até acho que não, mas pode surgir esse debate. Né? E já encerrando, porque eu acho que eu já falei bastante, eu vou para o meu último ponto, que é o nosso papel de procuradores do Estado, de advogados públicos em tudo isso. Né? E o nosso papel, numa leitura rápida, parece que continuou meio que tudo igual. Numa leitura mais detalhada, a gente percebe que mudou bastante. Para começar, assim, a quantidade de vezes que a nova lei de licitações fala em assessoria jurídica, em procuradoria, etc., aumentou exponencialmente. Né? Então, a gente tinha poucas menções na Lei 866 e agora a gente vê o jurídico muito presente e o jurídico na posição de conselheiro do licitante. Então, em vários momentos o pregoeiro ele pode consultar o jurídico. Ele já podia antes, mas a lei fez questão de dizer que ele pode antes de tomar uma decisão, o que é bom, né? Porque eles consultam, a gente responde de acordo com a jurisprudência, talvez a gente evite um processo judicial, talvez a gente evite um conflito lá na frente, né? Mas, a par disso, a gente tem especificamente o artigo 53, que trata da análise jurídica. Né?
E a análise jurídica, ela, até o regime da 8666, ela era uma análise jurídica de edital. Então, eu olhava o edital e via se o edital tinha os requisitos mínimos previstos na legislação. A partir da Lei 14.133, a nossa análise jurídica ela é de contratação. Eu escrevi um artigo meio em tom de piada no Jota, que se chama Você Sabe Comprar Rações para Flamingos? Tá? E no Você Sabe Comprar Rações para Flamingos, sob o título da difícil vida do advogado público na nova lei de licitações, eu meio que discuto o que significa essa mudança da palavra edital para a palavra contratação. Tá? Lei não tem termos inúteis, então, evidentemente, quando eu falo contratação, eu estou querendo dizer algo diferente e algo maior, né? Então, eu não estou olhando simplesmente requisitos formais do edital, mas eu estou olhando a contratação como um todo. Mas como é que é a análise jurídica da contratação como um todo, né? Porque o edital, ele vai ter requisitos legais que têm que ser atendidos. A contratação como um todo, ela tem requisitos principiológicos que têm que ser atendidos, tá? Então, quando eu for olhar para a especificação de objeto, e o mote do artigo era exatamente, eu não faço a mínima ideia o que é a especificação de um objeto ração para flamingos, né? Então, vocês sabem? Vocês saberiam comprar rações para flamingo? Um dia eu abri meu computador e tinha para eu analisar um edital de compra de ração para flamingos. E eu fiquei olhando, tá, o que eu posso dizer acerca desse objeto, né? Vou perguntar para os flamingos se a ração é gostosa, se a especificação técnica está adequada, porque eu não sei. E no momento que a lei me diz que eu tenho que fazer a análise da contratação, eu, de certa forma, tinha que olhar para aquele objeto e ver se ele está direito. No mínimo, eu tinha que procurar indícios de direcionamento naquele objeto, né? E a gente acha, se a gente começa a olhar para os objetos de licitações, às vezes a gente acha. O problema são as muitas vezes que aquilo parece estar tão consistente que a gente não acha, né? Então, é difícil, na ração para flamingo, eu até brinco, se exigisse embalagens de 950 gramas, talvez seja um pouco estranho, né? Normalmente as embalagens são de 1 quilo, 2 quilos, porque esse número quebrado, mas se não tivesse isso, de repente está direcionada à licitação, eu não faço a mínima ideia, mas a lei diz que eu tenho que fazer análise da contratação, né? Eu posso fazer análise de pesquisa de preços, eu posso ver se atenderam aos requisitos de pesquisa de preço, mas daí se o preço de referência está adequado ou não, não tenho como analisar, né? Então, a dificuldade do nosso novo papel é que a lei ampliou para uma análise da contratação como um todo. Eu vou ter que analisar se foi definida a matriz de risco, vou ter que analisar se foi feito estudo técnico preliminar, mas eu não consigo fazer essa análise de substância. Se o estudo técnico preliminar realmente levou ao resultado correto, porque eu não, a não ser, e daí talvez seja a nossa nova grande mudança de paradigma, a não ser que eu comece a sentar e conversar com quem está fazendo o projeto, com quem está fazendo a fase interna de licitação, né? Se eu só vou olhar para o resultado, e eu não sei como é que vocês trabalham, mas lá na PGE a gente normalmente trabalha olhando para o resultado. Chega o processo administrativo com todos os estudos, o edital, o contrato, e daí eu analiso e aprovo. Se eu não sentar e entender que aquele é o melhor caminho para o gestor, eu não vou conseguir sequer opinar. E se eu não consigo sequer opinar, eu vou poder dizer, o edital atende aos requisitos legais, mas de repente eu estou fazendo uma licitação para comprar uma ração que o Flamingo vai detestar, mas eu não vou saber. Ou uma ração que está super faturada, mas eu não vou saber, né? Então, a gente vai... Quando a gente muda, e vocês vejam que é uma mudança de cultura, e que, como o próprio o professor Flávio bem colocou, ela não acontece simplesmente na lei, mas a lei está tentando nos empurrar para uma mudança de cultura. Ela quer que o condutor do certame entre em contato em circunstâncias pontuais com a iniciativa privada,
para entender o mercado. Ela quer que o procurador do Estado analise a contratação como um todo e não simplesmente o edital. Ela quer, enfim, que a gente tenha um comportamento um pouco menos encastelado. Parece que essa seria uma boa expressão. Não vai acontecer se a gente não fizer acontecer. Então, vocês vejam que tem muitos desafios, a gente pontuou alguns aqui, e temos várias coisas para conversar. Eu não vi se tem alguma... Acho que é o momento de a gente olhar se tem conversas no chat, alguma coisa assim, né? Terminou, né, Melissa? Sim. Muito obrigado, professora Melissa Castelo, professora doutora Melissa Castelo, pela brilhante aula, compartilhamento dos conhecimentos, e a gente percebe a riqueza que é o tema das licitações, né? São muitos pontos a serem abordados, e o tempo, infelizmente, é um tempo curto, mas agora a gente entra na fase de debates